Oi de casa, a gente estamos de volta. Estamos de volta agora com o nosso Fora Futebol, né? Quando a gente estava no rádio, a gente abriu espaço para o ouvinte. Era o eco da arquibancada. Quando a gente estava no rádio, né? O eco da arquibancada era assim: o ouvinte, torcedor de Ceará, Fortaleza, Ferroviário, o time que for. Ele entrava no ar, a gente abria para todo mundo, mas ele não podia vir com aquelas piadinhas, né? Piadinha de torcedor, que eu abomino aquele negócio. Lá na esquina, na bodega, no bar, no botequim, eu não digo nada não. Os caras vão lá, fazem aquelas brincadeiras, né? Como é que chama? O apelido que eles dizem aí para Ceará e Fortaleza, mas no ar eu não tolerava. O ouvinte que aproveita um telefone, quando eu estava em rádio, né? Agora eu estou aqui no YouTube, estou na internet, mas quando eu estava no rádio eu não tolerava esse tipo de coisa. A pessoa que trabalhava comigo, né? Ele já ficava avisado. Quando o cara começava com aquela piadinha besta, ia se dirigindo para fazer piada com o time adversário, ele já cortava. Então você aproveitava naquele momento para falar do seu clube, criticar, esculhambar jogador, dizer que o jogador não prestava, nada com o time do outro. Eu não aceitava, né? E o nosso Fora Futebol, que era costumeiramente, a gente fazia nos 15 minutos finais do programa, e esse Fora Futebol tinha uma audiência muito grande, porque a gente falava de política, falava de economia, falava de tudo, né? Era um assunto totalmente fora do futebol. E aqui também a gente vai fazer a mesmíssima coisa. O nosso Fora Futebol, nós vamos falar hoje sobre a prisão desses pessoal que estava fazendo essa confusão aí, né? Dos terroristas, fazendo terrorismo no Brasil. E eu vou falar hoje, eu já escrevi uma coluna no FaceTube, é só você entrar no nosso FaceTube para ver aí, Martins Andrade, no FaceTube, e você vai ver, nós falamos disso hoje, né? E eu vou repetir aqui no nosso vídeo do YouTube, eu vou repetir, não com as mesmas palavras que eu escrevi, né? Porque uma coisa é você falar de improviso e a outra coisa é você escrever. Você escrevendo, você apaga, volta, né? Corrige. Mas você falando de improviso é diferente. E sobre o terrorismo, os terroristas que foram presos, né? Tem mais de 1.000 terroristas presos, e eles reclamando aí, eu leio aí nos jornais, nesses telejornais e ouço, eles reclamando, diz que reclamam da comida, reclamam da cadeia, que toma banho na frente de todo mundo, para caber 8, tem 15, 20 na mesma coisa. Reclamam, né? Reclamam. De certa forma, eles têm razão de reclamar? De certa forma, eles têm razão de reclamar, porque a cadeia é um local onde você está apenas privado da sua liberdade lá fora, mas você tem que ser tratado como pessoas humanas. Por outro lado, esse pessoal que cometeu terrorismo aí, querendo derrubar o governo, querendo impedir a posse do novo governo eleito, eles têm muita sorte. Eles têm muita sorte. Eles não conheceram ou não conhecem a história do Brasil. É muita sorte estarem presos. Sorte que eu estou dizendo é deles estarem presos. É sorte demais. Olha, vocês estavam brigando por uma ditadura na rua. Você não sabe o que é ditadura. Na época da ditadura aqui no Brasil, as pessoas que iam para a rua para brigar contra a ditadura, muitos nem voltavam para casa, muitos nem iam para a cadeia, eles eram mortos. Os que iam para a cadeia, eles eram maltratados, que a gente diz. Baixando aqui um pouquinho, eles eram maltratados. As mulheres que estão presas hoje, naquele tempo, elas eram serviciadas. Sabe o que é ser serviciadas? É fazer de tudo com o sexo oposto, dentro de uma cadeia. Não tem defesa, não tem nada, não tem advogado de defesa, não tem ninguém para ir lá. Então, as mulheres, elas eram estupradas, elas eram serviciadas.
Hoje elas estão lá reclamando que a cadeia é ruim, que a comida é ruim. Na ditadura, que eles estavam na rua correndo atrás por uma ditadura, se eles fossem presos naquela época, as mulheres tinham o seio queimado com bico de cigarro. Cigarro aceso, o cara chegava lá e botava no bico do peito delas, certo? Os homens pegavam um cacetete com energia e enfiava, né? Enfiava, o cara levava choque. Pegava os testículos do cara e dava choque. Isso quando era preso. Isso quando era preso. Fora disso, era um negócio sério. Pegavam terrorista, como eles estão presos hoje, e não levava, não era para cadeia não, botava dentro do avião e soltava dentro do mar. Soltava dentro do mar. Diziam que o maior cemitério era a cabeça do aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Você está entendendo o que é que eu quero dizer? Vocês têm muita sorte. Você que tem algum familiar preso, é muita sorte. É sorte demais. Naquele tempo, nem para casa eles voltavam, certo? Inimigo da ditadura no passado, eles eram convidados a ir para um quartel. Talvez não voltasse. E se voltasse, era num caixão, dizendo que o cara se enforcou, dizendo que o cara se suicidou, e ficava por isso mesmo. Agora vocês estão presos. Por que vocês estão presos? Estão reclamando. Porque vocês estão aliás, eles estão numa democracia. A democracia é assim, você está preso e você fica reclamando lá de fora. Na ditadura não, você, se for preso, você não tem direito a reclamar porra nenhuma. Se ficar vivo. Aí vocês estavam na rua, eles estavam na rua brigando por uma ditadura, sem saber o que diabo é ditadura, homem. Tem muita sorte. Vocês têm muita sorte, porque, olha, vocês foram presos por uma democracia, brigando por uma ditadura. Vocês estavam na rua brigando por uma ditadura, na frente dos quartéis. Agora, lógico, né, que quem era ditador naquele tempo era o exército, que hoje também estava do lado de vocês, querendo voltar como ditadura. É tanto que vocês estavam na frente dos quartéis e eles não diziam nada. Por quê? Eles estavam querendo voltar como ditadura. Não fizeram isso porque o mundo inteiro estava assistindo aqui no Brasil, certo? E essa potência aqui, que às vezes a gente tem raiva, os americanos, não apoiavam. Mas se tivesse um apoiozinho, vocês tinham uma ditadura. A gente teria uma ditadura de novo. E você sabe o que é uma ditadura? Sabe não, rapaz. Sabe não. Você sabe o que é você estar numa universidade com um cara aqui do teu lado? Para onde você for, o cara vai atrás, achando que você é um comunista, achando que você é um terrorista, achando que você é não sei o quê. E pior, ele não achava não. Ele simplesmente, às vezes, levava o estudante universitário e o cara não voltava mais. Por isso que eu digo que vocês têm muita sorte. Vocês, eu insisto em dizer vocês, mas os nossos terroristas que estão presos têm muita sorte, porque eles foram presos numa democracia. Imagina uma ditadura e o cara mijando na frente de um quartel. Imagina numa ditadura o cara cagando na frente de um quartel. Imagina. Eu já contei aqui que eu era menino velho, né, e saí, passei em frente ali o 23BC, na 13 de maio, parei para olhar, né, eu achava bonito, soldado todo bonito ali e tal. Eu já contei essa história. Aí o sargento lá se virou, disse, o que é que você quer fazer daí, rapaz? Sai daí, sabe o que é proibido estar aqui, não sei o que e tal. Era proibido na ditadura. E agora na democracia, estava lá os militares querendo uma ditadura para poder voltar a fazer aquelas mesmas coisas que eles fizeram tempos atrás, né? Então, se você tem um parente preso como terrorista, dê graças a Deus que ele foi preso. Porque na ditadura que eles estavam pedindo, se ele fosse preso, você não viria mais. E não tinha advogado, não tinha juiz, não tinha nada. Tu sabe o que é o cara morrer, o cidadão ou a cidadã, um estudante universitário, morrer
e o cara dizer que ele morreu porque ele entrou numa guerra, numa batalha contra as forças policiais, né? Ele era terrorista e queria matar os policiais para impor aqui uma ditadura da Cuba ou da Venezuela, ou sei lá o quê. E quando o cara vai fazer o laudo cadavérico, onde a bala entrou, tem uma estrelinha. Ela entrou e deixou um rastro, uma estrelinha. Você sabe o que é isso? Você não sabe. Essa estrelinha significa dizer que o cara encostou a arma na cabeça do cidadão e atirou. Quando a bala entra nessas condições, ela faz um rasguinho assim como se fosse uma estrelinha. Quando a bala entra de longe, ela faz um buraco só, fica meio redondo. Mas quando ela é encostada ali, um tiro queima-roupa, ela bate e abre, abre o local. Então, muitos estudantes, muitos terroristas foram mortos que diziam que ele tinha morrido porque entrou em batalha com a polícia. E quando foram fazer os exames, tinha aquela estrelinha. Significa que ele foi trucidado, né? Era isso que eu queria falar hoje, sobre os terroristas. É um contrassenso, né? Um contrassenso você falar no negócio de terrorismo, quando, na verdade, eles têm a sorte. Tem sorte, porque nós estamos numa democracia. Se não fosse assim, coitados, nem voltariam para casa. Gente, onde você está? Como é que eu vou saber? Dê um likezinho aí no nosso canal, se inscreva e vem para cá acompanhar a gente, né? Era bom, eu dizia, onde você está? Como é que eu vou saber? É só ligar para cá. Aí teve uma vez que eu fiquei fora do rádio e um colega nosso que passou a imitar. Aí uma das minhas filhas ouviu e disse, rapaz, tu não tem vergonha não, mas cria uma coisa para ti, isso aí é do meu pai. Ele parou. Ele parou, né? Mas é isso aí. Com certeza, se você entrar no nosso canal, você vai nos acompanhar e ouvir essas coisinhas, futebol cearense e também o nosso Fora Futebol. Gente, a gente fica por aqui e retorna em outra oportunidade. Um abraço, hein?